Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Todo mundo está estudando? Ótimo, muito bem. Essa turma é maravilhosa, parabéns, né? Temos que ficar incentivando vocês para não deixar a peteca cair, turma, né? Vamos lá, vamos com toda a força, toda a disposição, tá bom? E aproveitando aqui para vocês estarem assistindo nossos vídeos, né? Estarem estudando, retirando suas dúvidas pelo Meet, né? Vai no nosso privado, não tem problema nenhum, estamos à disposição de vocês. Nós só queremos que, nesse momento tão difícil, né? Mas que todo mundo tenha a capacidade, né? Que até nesse ano o Enem é virtual, mas a tua aprovação, gente, a aprovação de vocês é real. Basta cada um estudar, cada um se dedicar, que não tem problema nenhum. Estamos aqui à disposição. A Escola Júlia Alenquer está aqui à disposição de cada um de vocês do terceirão, tá bom? E dando continuidade à nossa aula de hoje, né? Nosso conteúdo Química Orgânica é dando aquele ponto crucial sobre a classificação das cadeias carbônicas, certo? Estamos continuando naquele assunto, né? E hoje nós vamos resolver questões de vestibulares que tem no nosso livro, tá bom? Que tem no nosso livro, vamos pegar as três questõezinhas bem básicas de Enem, de vestibulares, para vocês verem como vocês têm possibilidade. Se vocês estiverem estudando, se vocês estiverem se dedicando, vocês vão conseguir, certeza absoluta. E não é tão difícil não, tá bom? Tá certo? Então fica aí meu abraço. Mais uma vez, estuda, gente, estuda que eu tenho certeza, eu confio demais em cada um de vocês, nossos queridos alunos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar continuação das classificações das cadeias carbônicas, ok? Então, de acordo com nós estudamos na aula anterior, as 4 ligações do carbono, né? Nós sabemos que o carbono ele pode fazer 4 ligações, que nós vimos isso aí. Eles podem apresentar-se na forma de simples, duplas ou triplas ligações, como nós mostramos, né, na aula passada. Mas por que, professor Igor? E por que ele faz isso aí? Gente, tudo isso é devido ao seu baixo raio atômico. Por quê? Porque o raio atômico do carbono ele é capaz de formar diversas cadeias carbônicas, das mais simples até mesmo as mais complexas, tá certo? Então isso ele vai possibilitar a criação, vai dar condições, vai possibilitar a criação de diversos compostos, tá bom? Tanto é que esses compostos eles podem ser, não, nós temos de exemplo os combustíveis que são derivados do petróleo, né? Que em sua maioria todos eles são formados por átomos de carbono e hidrogênio, tá certo? Então todos eles, os combustíveis, né, derivados do petróleo, galerinha, são formados em sua maioria por átomos de carbono e hidrogênio, tá bom? Então nós temos aqui embaixo a forma, né, como o carbono ele pode se ligar, as formas, né, que ele vai estar ligado com o outro carbono. Então, ele pode estar nessa primeira partezinha aqui, tá? Como nós estamos vendo, os 4 elétrons fazem 4 ligações covalentes simples. Ou seja, aqui o carbono ele pode estar fazendo 4 ligações, tá bom? 4 ligações simples. Você observa que tem uma ligação aqui, outra na direita, outra na esquerda e outra para cima, tá certo? Então ele também pode estar fazendo 2 elétrons em ligação covalente simples, ou o quê? Ou outros 2 em ligação covalente dupla. Professor Igor, como é que é? Vamos lá. Lembrando que mesmo assim ele ainda continua fazendo 4 ligações. Ó, uma ligação simples aqui do lado esquerdo, uma ligação simples para cima e 2 ligações aqui, ó, com duas ligações de uma dupla ligação, tá certo? Ok? Professor, ele pode fazer outras formas? Vamos lá, vamos aqui adiante aqui do ladinho. Então, 4 elétrons aos pares em 2 ligações covalentes duplas, ou seja, estamos fazendo 2 ligações para o lado direito e 2 ligações também para o lado esquerdo, tá? Lembrando, ó, dupla, dupla, mesmo assim, 4 ligações, tá bom? E um elétron em ligação covalente simples e 3 ligação, né? E 3 em ligação covalente tripla, uma do lado esquerdo com uma ligação
e 3, né? Uma com 3 ligações, tá certo? Então, a gente temos exemplos, turma, bem aqui, bem simples. Olha um carbono entre o outro, lembrando que essas ligações são equivalentes apenas entre os próprios carbonos, tá certo? Então, nós temos aqui a ligação simples de um carbono para o outro. Ó, observa que apenas um tracinho. Esse um tracinho aí eu já expliquei na aula passada, que é apenas uma ligação, tá? Então, você observa aqui que o carbono, ele vai estar 4 ligações, ó. Olha o outro carbono aqui, mais 4 ligações. Professor Igor, e a dupla ligação? Está aqui, um carbono com dupla ligação para o outro carbono, tá certo? E olha, observa que a outra ligação por hidrogênio é simples, outra simples, outra simples e outra simples, tá certo? E ligação tripla, está aqui também, tá? Observa que é a tripla ligação entre os carbonos e uma ligação simples para os hidrogênios aqui, tá bom? Bem simples, bem fácil, não dá para ter dúvida numa situação dessa, tá bom? Então, a classificação dos carbonos, nós vimos que ele pode ser classificado de acordo com o número de ligações que realiza com outros átomos de carbono. Mas como, professor? Como é que acontece? Como é que vai acontecer realizar essas classificações? Pronto. De acordo, como nós vimos também na aula anterior, que nós iniciamos a explicação sobre a classificação dos carbonos, vimos que existe o carbono primário, o carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário. Mas, professor Igor, como é que acontece essa situação? Vamos lá. O carbono primário é aquele átomo de carbono que ele está só, não se liga a nenhum outro carbono, ou se ele está ligando a um outro carbono. Como é que é? Vamos lá, de novo. Ou ele está só, o átomo de carbono está isolado, ou ele está ligado somente a mais um átomo de carbono, tá? Lembrando que a ligação tem que ser entre os átomos de carbono, tá bom? Carbono secundário, liga-se a 2 átomos de carbono. É um carbono que está ligado a 2 átomos de carbono, certo? Já o carbono terciário, ele liga-se a 3 átomos de carbono. É um carbono que vai estar ligado a 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário, ele se liga a 4 átomos de carbono. É um carbono que está ligado a 4 outros carbonos, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. No exemplo nós temos aqui abaixo. Observa que temos o H3C, certo? Ele é chamado de carbono primário. Mas por que, professor? Porque ele está ligando somente a esse outro carbono aqui, certo? Está observando aqui, ó? Ótimo. Ou ele pode ficar carbono primário, ou ele pode ficar isolado, ou ele vai estar ligado com outro carbono, ok? Já o carbono secundário, que é essa setinha que nós estamos mostrando aqui, é um carbono que está ligado a 2 carbonos. Vamos lá. Ele aqui é secundário por quê? Porque está ligado aqui, ó, a esse carbono que é primário e ligado a outro carbono que fica do seu lado direito, tá certo? Aqui, ó. Então, esse aqui está ligado tanto para esse como para o outro, tá? Então, esse aqui é chamado de carbono secundário. Professor, e esse terceiro carbono aqui? Ele é terciário. Por quê? Porque ele está ligado a 3 carbonos. Mostra aí, professor. Vamos lá. Então, ele está ligado ao carbono secundário, que é esse daqui, ó. Ele está ligado ao carbono de baixo e ele está ligado ao carbono do seu lado direito. Então, esse do meio aqui, ele está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. Por isso que ele é considerado terciário, tá? Já esse outro carbono aqui, se nós formos para cá, ele também vai ser considerado secundário. Por que, professor? Porque ele está ligado ao lado esquerdo aqui, ó, né? A um carbono e ao lado direito outro carbono. Então, ele é secundário. E esse último aqui, ele é o quê? Quaternário. Quaternário? É. Por quê? Vamos lá. É porque ele vai estar ligado a 4 outro carbono. O de cima, a esse e a outro. Observou bem?
Então, quando o carbono é primário, liga-se a um átomo de carbono. Carbono secundário liga-se a 2 átomos de carbono. Já o carbono terciário, ele liga-se a 3 átomos de carbono. O carbono quaternário se liga a 4 átomos de carbono. Beleza? Pronto? Está aqui mais um exemplo para vocês estarem estudando, vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Então, nós estamos aqui, ó, carbono primário, que é ligado diretamente no máximo a um outro carbono, ou ele vai estar isolado. Observe que são esses dois da ponta, ó, porque esse daqui só está ligado a esse, e esse aqui que está com acesso só está ligado ao outro do lado direito. Carbono secundário, ligado diretamente a 2 outros carbonos. Se formos aqui para o exemplo, são os dois que estão com a seta, que está ligado com um do lado esquerdo e o outro do lado direito. E esse aqui está com a outra seta, do lado esquerdo e o do outro do lado direito. Certo? Terciário, ligado diretamente a 3 outros carbonos. Quem são? Vamos lá. Esse aqui na seta. Observa que ele está ligado ao do lado esquerdo, do lado direito e um para baixo. Esse é o carbono terciário. Já o carbono quaternário, ele vai estar ligado a quantos? A 4 outros carbonos. Observa bem, olha o que está com a seta. Do lado esquerdo, do lado direito, para cima e para baixo. Beleza? Ficou claro? Olha como é simples demais, turma. É simples demais. Todo mundo no gás aí, ó. Vamos lá. Então, lembrando aqui sobre as cadeias carbônicas, tá? Vimos a classificação e agora nós vamos novamente falar um pouquinho sobre as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas quando a estrutura, a cadeia, ela vai estar mostrando centro entre os carbonos, aberta ou fechada, normais ou ramificadas, saturadas, insaturadas e homogêneas ou heterogêneas, certo? Então, gente, existem milhões de compostos orgânicos que cujas as estruturas são formadas principalmente por quem? Por átomos de carbonos. E todas elas são chamadas de cadeias carbônicas, como nós já falamos, porque pode ser da mais simples às mais complexas, tá bom? Então, essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de acordo com 4 critérios principais, como nós mostramos, nós explicamos e vamos mostrar agora no esquema do próximo slide, tá certo? Então, ela está aqui bem fácil, bem básica aqui para vocês. Classificação das cadeias carbônicas, que elas podem estar apresentando abertas, né? Ou elas são acíclicas ou alifáticas, que apresentam extremidades, apresentam pontas, tá? E nesse ponto aí de abertas, elas podem ser os carbonos primários e secundários, carbonos secundários, terciários, né? E quaternários, que quando apresenta carbonos primários e secundários, ela é considerada normal. E quando ela apresenta carbonos terciários e quaternários na estrutura, é porque provavelmente ela vai ser o quê? Ramificada. Tá certo? Vai ser ramificada. Apresentou carbonos terciário e quaternário na estrutura da cadeia? Ramificada. Carbono primário e secundário? Somente normal, tá? Então, a estrutura também aberta, ela vai apenas apresentar átomos de carbono, pelo menos um heteroátomo. Como assim? Ela pode ser homogênea, só estrutura de carbonos, ou heterogênea quando ela tiver algum elemento químico no meio entre os carbonos. Então, ele passa a ser chamado de heteroátomo, tá? E apenas ligações simples, quando ela é saturada, ou ligações entre os carbonos, lembrando sempre entre os carbonos. Apenas ligações simples na estrutura entre carbonos, saturado. Se na cadeia apresentar ligações duplas ou triplas entre os carbonos, a estrutura, a cadeia, ela é chamada de insaturada na sua classificação, tá bom? E também ainda temos a estrutura, né? A classificação das cadeias mistas, que são formadas por parte aberta e uma parte fechada, tá bom? E aí nós vamos aqui para a fechada. As fechadas, as cadeias fechadas, elas são chamadas também de cíclicas, ou seja, o que é cíclicas? Que não apresentam extremidades. E aí elas podem ser divididas em 2 grupos, que são as aromáticas, que possuem o anel benzeno, certo? O anel benzeno, e as alicíclicas, que não possuem um anel benzeno, tá certo? Então, quando elas são aromáticas, ela possui um núcleo, ela é chamada de mononuclear. Se aparecer na estrutura 2 ou mais anéis aromáticos, ela é chamada de polinucleados.
tá bom? Ou polinuclear, tá certo? Então, quando essa estrutura ela é polinuclear, ela pode ser chamada, quando só existe ela sozinha, tá? Na estrutura, ela é chamada de núcleo isolado. E se ela tiver, os aromáticos estiverem unidos um ao outro, são chamados de núcleo condensados. Polinucleados condensados ou polinucleados, né? Nessa situação de isolados, tá bom? Ok? Beleza? Tranquilos em relação a isso? Ótimo. Vamos aqui para essas atividades propostas do nosso livro, resolvendo essas questões aqui, estilo Enem, estilo vestibulares, essas questões que se encontram na página 29, são 3 questõezinhas, 36, 37 e 38, para facilitar aqui a nossa aprendizagem, tá bom? Então, nós temos aqui na questão 36, o ácido adípico de fórmula, que vocês estão observando aqui, é empregado na fabricação do nylon e ele apresenta uma cadeia carbônica de que forma? Então, nós vamos analisar como é que vai ser essa estrutura. Como é que ela é, né? De acordo com como nós estamos vendo aí essa estrutura. Então, ela é saturada, aberta, homogênea e normal. Olha o item B. Ela é saturada, aberta, heterogênea e normal. Ela é insaturada, aberta, homogênea e normal. Ela é insaturada, fechada, homogênea e aromática. Ou ela é insaturada, o item E, insaturada, fechada, homogênea e alicíclica. Então, de acordo com nós estamos vendo aí na estrutura, certo? Como é que a gente pode classificar essa primeira cadeia, né? Então, observamos aqui a estrutura, ela é aberta ou ela é fechada? Primeiro vamos pela a ordem de classificação como está pedindo aqui, né? Ela é saturada ou insaturada? Observa entre os carbonos, somente entre os carbonos, se a estrutura ela só tem ligações simples. Se ela tiver somente ligações simples, ela é considerada o quê? Saturada, tá? Então, entre os carbonos, ó, vamos aqui de cima para baixo. Observa. Tchan, 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 tchan. Puf. Fechou até aqui, né? Só tem ligações simples? Sim, né? Então ela é considerada saturada. Professor, mas tem uma dupla ligação do carbono ali com o oxigênio. Tá fora da estrutura. Tá fora. E outra coisa, não tá aqui dentro entre os carbonos, certo? Então ela é considerada saturada. Ela é aberta ou fechada? Observa que a estrutura aqui ela não está ligando. Então essa estrutura ela é o quê? Aberta. Tá ok? Vamos lá. Ela é homogênea ou heterogênea? Quando ela aparece homogênea ou heterogênea? O que é homogênea? Entre os carbonos só existe eles. A estrutura entre carbonos só existe eles. E se aparecer outro elemento químico no meio entre os carbonos, certo? Aí sim ele vai ser um heteroátomo, né? A estrutura vai ser heterogênea, tá? Vamos lá ver. Ela é homogênea ou heterogênea? Observa entre os carbonos. Professor, tem um hidrogênio aí no meio entre um carbono e outro. Lembramos que esse hidrogênio ele abre, vai para cima e vai para baixo, tá? Só recordando que nós já estudamos anteriormente. Então, entre os carbonos só tem carbono. Então, a estrutura ela é o quê? Homogênea. Vamos ver se ela é normal ou ramificada. Sabemos que aqui não tem nenhuma aqui, como acabamos de ver, não tem nenhuma terceira, né? Ou quarto, como acabamos de ver, né? Terceira, nenhum terciário e nenhum quaternário, tá certo? Então, a estrutura aqui ela é normal. Então, ela é saturada, ela é aberta, beleza? Ela é homogênea e é normal. Então, aqui, primeira questão, item, item A. Beleza? A primeira questão que nós estamos fazendo, questão 36, tá? Item A para a sua resposta.
Vamos lá? Vamos passando aqui adiante. Ficou claro, gente? Ficou tranquilo? Todo mundo conseguiu compreender? Questão 37. No composto, as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário, terciário são respectivamente iguais a quem? Então, nós temos esse nome respectivamente, significa que tem que ser em ordem. Carbono primário, carbono secundário e carbono terciário. Então, vamos para essa estrutura desse composto e verificar nessa cadeia quantos carbonos primários nós temos, depois quantos carbonos secundários nós temos e depois passamos para os terciários, tá? Então, vamos observando aqui, ó. Aqui em cima nós temos um carbono ligado só a esse. Então, isso aqui, ó, um carbono primário. Vamos primeiro só os carbonos primários, certo? Esse de baixo só está ligado a esse. Então, nós temos 1, 2. Esse aqui está ligado a quantos? Então, ó, já não é primário. Esse aqui está ligado a quantos? Ó, não é primário. Esse aqui ligado a quantos? Não é primário. Esse aqui ligado a quantos? Não é primário. Esse aqui ligado a quantos? Opa! Só está ligado a 1. Então, nós temos mais um aqui. 1, 2, 3. Esse aqui ligado a quantos? Opa, mais um. 4. E esse? Mais um. Oh, fechou. Temos 5 carbonos primários, certo? Vamos agora saber quantos carbonos secundários. Aqui, ó, só aqui a gente já elimina o item C, o item D e o item E, ok? Vamos lá para o item, ficar entre o item A e o item B. Vamos saber quais os carbonos secundários. Opa, isso aqui. 1, 2, 3. Né? Então, opa. Perdão. Então, nós temos aqui carbono terciário, tá? Vamos aqui para esse outro. 1, 2, 3. É terciário também. E esse? 1, 2. Temos o primeiro carbono secundário. Vamos para esse. 1, 2, 3. Opa! Então, esse aqui é 3. Então, são quantos carbonos secundários nós temos? 1. Só um secundário. Então, nós temos o 5, o 1. E provavelmente agora o outro, né? Eliminando aqui essa opção do A, nós temos 3 carbonos terciários. Olha aqui, ó. Esse primeiro aqui do lado esquerdo, um para cima, um para baixo. E esse do lado direito. Esse aqui que nós acabamos de falar, tem o do lado esquerdo, o do lado direito e para baixo, 2. E o outro, aqui quase, né, o penúltimo, um do lado esquerdo, um do lado direito e outro para baixo. Então, resposta da questão 37, item B de bola. Item B de bola na 37. Tá, beleza? Pessoal, ficou claro? Qualquer dúvida, vou deixar o slide disponível para vocês estudarem, certo? Fica tranquilo, pode entrar em contato comigo tranquilamente que a gente vai desenrolar e a gente ainda vai tirar essas dúvidas pelo Meet, tá bom? Na presencial aí, presencial pelo Meet, tá bom? A gente dá para conseguir retirar todas as nossas dúvidas. Vamos para 38. O linalol, que é uma substância isolada do óleo de alfazema, ele apresenta a seguinte fórmula estrutural. Observa aí, gente. Olha aí como ela é linda e maravilhosa essa estrutura do linalol. Essa cadeia carbônica ela é classificada como? Aí vamos saber, ela é acíclica ou alicíclica, né? A gente viu aqui, ó, vou retornar aqui para vocês verem como é que é a situação da alicíclica, tá? Olha aqui para vocês terem uma noção. Quando a gente falou bem aqui, ó, da estrutura entre acíclicas e alifáticas, né? Então, existe uma diferençazinha que lá na frente nós vamos ainda ver a estrutura, tá? Mas a cíclica a gente sabe que é a mesma coisa que aberta. Ó, cíclico é fechado. Acíclica é o quê? Aberta. Então, essa estrutura aqui, como ela apresenta terceira, né? 3, carbono terciário e carbono quaternário, a gente sabe que ela já vai ser o quê? Ela vai ser ramificada e ela vai ser o quê? Como você está vendo, ela está apresentando a cíclica, tá? É uma estrutura aberta, tá? Então, nós ficamos com o item A, com o item B e com o item E, né? Então, vamos lá saber se ela é normal ou ramificada. Acabei de falar. Nós acabamos de ver aqui que ela é o quê?
tem terciário e tem quaternário. Então, ela é ramificada. Então, cortamos aqui também o item A. Ficamos somente entre o item B e o item E. Ela é saturada ou é saturada? Insaturada ou saturada? Lembrando que a estrutura, quando ela é saturada, é somente ligações simples entre os carbonos. Professor, se aparecer uma dupla ligação, uma tripla ligação no meio dos carbonos, insaturada. Então, observa que na cadeia principal existe uma dupla ligação aqui entre o carbono. Lá no final, existe outra dupla ligação aqui. Então, isso aqui é considerado o quê? Insaturada. Agora vamos para fechar. Para fechar, se ela é homogênea ou é heterogênea. Vê na cadeia principal, entre os carbonos, se aparece outro elemento químico que não seja o carbono. Tá? Se aparecer, ela é um heteroátomo, heterogênea. Tá? Se não aparecer, a estrutura é o quê? Homogênea. Então, vamos lá. Ó. Observa entre os carbonos se existe outro elemento químico. Professor, tem o hidrogênio. Mais uma vez, rapaz. Vamos lá. O hidrogênio, a estrutura, ela vai para onde? Ela vai para cima. Tá? Então, a estrutura aqui, ó, você pode abrir, botar um para cima e outro para baixo, que aí ele não aparece mais. Tá? Então, o que é que acontece? Só carbonos na estrutura. Então, ela é acíclica, perfeito? Ela é ramificada, ela é insaturada e ela é o quê? Homogênea. Fechando aqui com o item B de bola, tá certo? Então, a questão 38, item B de bola. Beleza, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou bacana? Então, gente, essa é a nossa aula, certo? Faça o treinamento, faça as questõezinhas aí. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, vamos lá em cima. Pode entrar em contato que não tem conversa nenhuma. A gente está pronto para servir vocês, tá? Deixe de conversa. Vamos lá. Então, um forte abraço. Vamos pelas dúvidas pelo Meet, tá bom? Então, obrigado, que Deus abençoe e bons estudos. Lembrando, aproveitem a oportunidade dessas aulas que vocês estão tendo. Se agarra, galera, se agarra e boa sorte, um cheirão. Até a próxima.